Olá, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Intelectos. Estamos mais uma vez aqui com mais um livro sobre Porto da Folha chamado História e Memórias, Porto da Folha e Sua Gente, do Eufrásio Moreira Feitosa, O saudoso Eufrásio Moreira Feitosa. Nós temos aqui atrás a foto do nosso escritor de hoje. No nosso tema de hoje, nós temos a Igreja Católica do município de Porto da Folha, o templo. Nós vamos ler aqui o livro, nós vamos fazer algumas considerações, porque no capítulo 13 desse livro, no último capítulo, nós temos algumas informações preciosas a respeito da enigmática Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Porto da Folha. Essa igreja que é tão misteriosa, a gente não tem muitos registros históricos sobre a sua construção e suas reformas. No capítulo 13, o capítulo 13 desse livro chama-se A Igreja Matriz e Suas Reformas. Eu vou ler, a gente vai aqui comentar algumas coisas. Tendo o casal fundador de Porto da Folha, Francisco Cardoso e Isabel de Barros, com os seus 9 filhos, construído sua residência na Restinga, decididos a permanecer e colonizar a terra, os filhos foram casando e construindo suas residências na própria Restinga e nos arredores. Restinga, para quem não sabe, é onde Porto da Folha começou, lá embaixo, lá próximo à Rua de Cima, que é a rua principal aqui de Porto da Folha. Caquim de Barros, Joaquim de Barros, o seu nome correto, no Oiteiro das Cobras, Miguel Gonçalves, filho do português Domingos Gonçalves Lima, no Pontal, Damiana, irmã de Miguel Gonçalves na Lagoa Salgada, etc. Esse bairro Lagoa Salgada existe até hoje. Como o local ainda era selvagem, construíram suas residências perto umas das outras, no estilo de uma aldeia, próximas umas das outras, para quê? Para que um gritando por socorro, os outros ouvissem e socorressem. Então, os mortos eram sepultados no cemitério velho, pessoal. Aqui em Porto da Folha nós temos o cemitério velho, o cemitério Senhor dos Pobres, onde eles construíram na própria Restinga, assim que se instalaram no local por volta de 1730. Esse cemitério é, sem dúvidas, o mais antigo do território porto-folhense. Foi lá onde tudo começou, certo? Com o correr dos tempos, a população foi crescendo, logicamente, e passaram a construir as moradas também esparsas, ou seja, uma mais longe da outra, uma casa mais distante da outra, geograficamente falando. Chiquinho do Xingó, no Estreito, Chico Tetê, no Borocotó, Manuel Antônio Valença, Casco Doce, no Jitó, Manazinho das Quiribas, no Pé da Ladeira, José de Sá e Chiquinho Nambu, no Bar das Caraíbas e tantos outros. Por isso, resolveram construir um pequeno cemitério, também com sua igrejinha, no lugar onde hoje é o cruzeiro da Igreja Matriz, uma vez que o cemitério velho ficava distante dessas novas moradas. Era costume dos portugueses construir cemitério com uma capela para celebrações de missas e onde as pessoas pudessem se reunir em oração pelos seus falecidos. Era muito comum. Quase todo cemitério tem uma capela no meio. A população dos vários núcleos ia aumentando, Restinga, Lagoa Salgada e Borocotó, principalmente a do Pontal, de oeste para leste em direção ao segundo cemitério, formando 2 filas paralelas de casas no topo da serra onde hoje está a cidade. Ao chegarem próximo do cemitério, essas 2 fileiras de casas abriram, formando uma larga avenida, por cerca de 300 metros de comprimento e uns 50 de largura, deixando a igrejinha e o cemitério no centro. O que aconteceu aqui? A cidade foi crescendo no sentido oeste para leste, da Rua de Cima para onde hoje é a Praça da Matriz, 2 ruas paralelas, a Rua de Cima e o fundo da Rua de Cima, vieram crescendo em direção à Praça da Matriz. A Praça da Matriz foi, no caso, a região que ficou mais larga, na verdade formou-se uma avenida ali, e foi construído um segundo cemitério para dar conta de enterrar os entes queridos, já que o cemitério velho ia ficando cada vez mais distante da região para onde a cidade estava crescendo. Tempos depois, eles extinguiram esse cemitério da avenida, mas conservaram e melhoraram a igrejinha para ser a igreja de todos. A igreja foi, consequentemente, ampliada nesse sentido.
Os mortos continuaram a ser sepultados no cemitério velho e a partir do início do século XX também no cemitério novo, construída pelo padre Francisco Gonçalves Lima na última década do século XIX. Então esse padre Gonçalves Lima, ele passou por Porto da Folha, foi um dos nossos párocos, e segundo consta no livro, foi ele quem construiu o cemitério paroquial de Porto da Folha, o atual, o cemitério novo. Com a ajuda financeira da comunidade do então deputado federal Coronel Antônio Alves de Gouveia Lima, que foi um deputado estadual daqui de Porto da Folha, de terras porto-folhenses, que, por ironia do destino, foi o primeiro a ser enterrado nesse cemitério, ou seja, ele ajudou na construção do cemitério e também foi o primeiro a inaugurar o cemitério. Pasmem. Né? O Coronel Gonçalves Gouveia Lima faleceu no dia 1º de junho de 1901, depois de ser deputado provincial, deputado estadual, presidente da Constituinte Estadual de 1891, vice-governador, deputado federal, jornalista atuante em Propriá em Aracaju, promotor público da comarca de Gararu, advogado provisionado e o maior líder político do Baixo São Francisco. Muita gente não conhece a história dele. Um cidadão, buraqueiro, porto-folhense. Cresceu na vida, chegou a ser até vice-governador do Sergipe. Continuando, sendo a população de Porto da Folha tradicionalmente católica, fervorosa e boa, sempre apoiou os padres em todas as reformas da igreja, desde quando era uma simples capelinha no cemitério, até quando passou a chamar-se Igreja Matriz. Depois disso e dos dias atuais, ao longo de sua existência, foram várias as reformas e ampliações da Igreja Matriz. Agora a gente vai entrar realmente na questão das reformas que a igreja já teve. Né? A gente chegou até aqui até a construção, agora vamos ver as reformas. A primeira grande reforma que se tem notícia da Igreja Matriz data de 1861, que é a data que está lá na fachada da igreja. Quem conhece a igreja daqui sabe. Tem uma fachada lá que tem 1861, esse ano. Esse ano não foi o ano que foi construída, mas foi o ano da primeira grande reforma. Né? Foi uma grande reforma e ampliação, quando foram construídos o coro e a fachada, ou seja, a frente da igreja e o coro, ali onde o pessoal fica no coro. Né? Essas reformas eram coordenadas pelos vigários, pelos padres. A partir de 1875, pelo padre Barbosa, né? De 1878 a 1888, e pelo padre Santinho, em 1888 a 1889, com o padre Caio Loureiro Tavares. Estando a vila de Porto da Folha em 1889 prestes a ser promovida a cidade, Porto da Folha não nasceu nesse ano. Porto da Folha foi fundado, Porto da Folha, a criação que passa de aldeia, né, para a vila de Porto da Folha foi em 1835. Em 1889, Porto da Folha virou cidade, de fato. Né? Então, com a cidade prestes a se tornar cidade, o padre Caio decidiu fazer uma outra grande reforma na igreja, que foi construída então a parte lateral norte, paralela à nave central, e o campanário, a Torre dos Sinos. Ou seja, Porto da Folha, a igreja não tinha torres. A primeira torre foi construída em 1889, está lá na fachada da igreja também. Né? Foi o ano aí que foi construída e quando Porto da Folha passa a se tornar cidade. Né? A verdade é que existe um pequeno erro, porque Porto da Folha foi considerada cidade em 1896, na verdade. Né? Não, 1886, isso. Então aqui Porto da Folha já era considerada uma cidade. Certo? Na verdade, Porto da Folha foi considerada cidade em 1896, na verdade. Né? 1896, então o que aconteceu? Em 1889 estava prestes, verdade. Então ela foi construída aí a primeira torre da igreja de Porto da Folha, né? Foi construída aí a Torre dos Sinos, né? Quase 3 décadas depois, em 1918, com o padre Manuel José de Oliveira, foi feita outra grande reforma. Dessa vez, foi construída a sacristia, a abóbada, a ala lateral sul e a base da segunda torre, em 1918. O construtor foi o mestre José Melquíades,
que não era de Porto da Folha, que embelezou a igreja com lindíssimas pinturas que se dizia ser de estilo neoclássico, dirigidas pelo grande pintor Heráclito Lemos, que também não era de Porto da Folha. Devido a essa reforma, nossa igreja matriz foi considerada a igreja mais bonita de Sergipe, depois das igrejas de estilo barroco, com seus altares ornados com ouro, né? Então ela estava disputando com as igrejas de São Cristóvão e de Laranjeiras, entre as mais bonitas do estado. As de lá se destacavam pelo ouro, né? Na construção da abóbada deu-se um desastre terrível e um grande milagre. Quando os pedreiros estavam fechando a referida abóbada, ela desabou, desmoronando toda de uma vez. E também com ela desabaram o mestre José Melquíades e o ajudante de pedreiro Manezinho de Tértolo. Caiu tudo sobre outros 2 trabalhadores que estavam abaixo, alguns deles ficando soterrados. O milagre é que ninguém morreu e sequer ficou com ferimento grave. O estrondo causado pelo desabamento da abóbada foi tão grande que muitas pessoas correram da Restinga, Lagoa Salgada e Brocotó para saber do ocorrido. Imagine, naquele tempo, o barulho era tamanho que da Lagoa Salgada deu para ouvir quando a abóbada da igreja caiu. A abóbada, para quem não sabe, é aquela parte redonda, aquele domo, né, da igreja, né? O padre, finalmente convencido de que a abóbada não poderia ser construída sem os arcos de sustentação, autorizou que o mestre José Melquíades executasse a obra conforme o seu planejamento. Quando o padre Manuel José de Oliveira, na reforma de 1918, construiu a lateral sul, deixou as casas vizinhas praticamente sem calçada. Na época, houve uma reação dos moradores dessas casas, mas o padre não os deu ouvido e mandou fazer a construção da lateral, ou seja, a igreja saiu invadindo calçada, tudo que era vizinho. Os vizinhos não gostaram nada disso, né? E o padre mandou construir da mesma forma e levou em diante. Até hoje existe essa questão das casas estarem muito próximas da igreja, né? A lateral da igreja. E a igreja acabou invadindo. Aí, na verdade, não foi o pessoal que construiu que invadiu, foi a própria igreja que invadiu. Aí, quando fez a reforma lateral esquerda. Em 1932, o padre Antônio Regis efetuou uma outra grande reforma. Foi a construção da segunda torre. Tem lá o nome dele na torre e o ano, 1932. E a substituição do forro com os quadros lindíssimos da reforma de 1918, por serem de material frágil e se encontrarem totalmente estragados. A nova pintura ficou a cargo do mestre Ventura, este de Porto da Folha. Então imagine, o teto da igreja de Porto da Folha, ele era de madeira, né, com pinturas, certo? Como aquelas igrejas barrocas lá, coloniais de São Cristóvão e de Laranjeiras. Porém, esse material teve que ser substituído por causa da sua fragilidade. Ele já estava se decompondo, né? A madeira estava ficando velha com cupim e teve que ser substituída. Então hoje nós temos esse teto que é de laje, né? Quase uma década depois, já com o padre José da Rocha Bruno, foram construídos os pratibandas norte e sul, pois até então o telhado despejava as águas na rua, água da chuva. Foram também abertas 2 portas na frente da igreja, ladeando a porta principal, formando então as 3 portas da frente. Ela só tinha uma porta na frente, né? Então, posteriormente foram abertas mais 2 portas. Pequenas reformas, basicamente de reparo e manutenção, foram efetuadas ao longo do tempo, mas no início da década de 70, houve a última grande reforma a cargo de Frei Enoque Salvador de Melo, onde foi substituído o forro de madeira por forro de concreto, demolido o altar-mor, visto que depois do Concílio Vaticano II, né, as missas deixavam de ser celebradas de costas para o povo, e feita pelo franciscano Frei Juvenal Vieira Bonfim, a lindíssima pintura na parede ao fundo do altar, onde se situava o altar-mor, com representação das atividades agropastoris do nosso sertão de São Francisco, que ainda estava lá, né, até o ano 2018. Então, o que eles fizeram? Demoliram o altar antigo, principal, e construíram o painel. Fizeram aquele painel lá com aquelas pinturas maravilhosas, com Frei Juvenal Vieira Bonfim. Isso em 1970. Porém, agora no ano de 2018, houve lá uma invasão, uma destruição desse painel. E com a reforma realizada, campanha que iniciou em 2016 e não terminou ainda, na verdade, até hoje, ano 2021, não terminou, e essa reforma acabou tirando aquele painel dali, né, substituindo por outro painel,
e hoje a igreja está ainda em processo de reforma, uma reforma que está se arrastando desde 2016. Né? Conta com a colaboração dos fiéis para que tudo dê certo. E nesse ano 2021 foi realizada aí os festejos dos 200 anos da paróquia, uma festa belíssima. A igreja, a parte da frente já está toda completa, pintada, toda bonita, né? E a parte de dentro ainda está em processo de reforma, né? Para alegria de uns e para a tristeza de outros, o painel foi demolido, mas a reforma da igreja continua. Muitas coisas, os vitrais que não tinham, por exemplo, foram adicionadas. O padre já prometeu também, padre Melquisedeque, prometeu também a instalação de ar-condicionados, etc. Então a igreja está ficando cada vez mais linda. Essa história foi a história da nossa Igreja Matriz de Porto da Folha. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês e deixem sugestões para os próximos vídeos.